Bom dia, galerinha do SEGI. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação. E a nossa aula de hoje vai ser para os alunos do 8º ano da disciplina Redação. O que nós iremos fazer agora é uma revisão dos conceitos e de tudo que vai cair na primeira avaliação, ok? Então, corre lá e pegue o seu livro didático. Ao pegar o seu livro didático, os conteúdos que serão ministrados estão na página 17, 18, 35, 39 e 44. Por que está dessa forma? Porque nós iremos apenas conceituar cada um dos assuntos e dar alguns exemplos, certo? Então, o primeiro assunto que nós iremos revisar é sobre reportagem. Então, reportagem é uma tipologia textual não literária, como nós sabemos. Então, reportagem normalmente ela é considerada o quê? É um texto jornalístico vinculado por meio de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outras. Então, por isso que não é um texto literário. Normalmente ele é levado para o lado em que não é fictício. É um texto que tenta mostrar a nossa realidade. Então, o repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem. Ainda, a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prever criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Ele pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Então, como vocês podem notar, o objetivo dela é o quê? Informar algo e tentar também criar alguma opinião a respeito do assunto. Nós temos aqui um exemplo de uma reportagem. No livro de vocês, nós lemos uma reportagem que falava sobre as tecnologias, vocês lembram? É o primeiro texto que tem no livro de vocês. Então, não tem nada de novo. Então, qual é a característica das reportagens? Você vai encontrar o título, olha aí o título, Universidade de São Paulo diz não às cotas raciais. Então, o título é esse. Logo abaixo do título, você vai encontrar a pessoa que escreveu o texto, por Vanderlei Prente Sobrinho. E logo embaixo você vai encontrar a lead. O que seria essa lead, gente? É como se fosse um resumo do assunto que você vai encontrar no texto, que é, enquanto todas as universidades federais e 30 das 38 estaduais aderem à reserva de vagas, a Universidade de São Paulo fala em meritocracia. Então, olha, aqui é um resumo. Então, você já sabe que vai falar sobre universidade, vai falar sobre cotas e vai falar sobre o que? Meritocracia. Então, você consegue já encontrar essas características. Embaixo você vai encontrar o quê? O corpo do texto, que é a matéria em si, né? Sobre o que vai falar. Então, vai falar sobre o quê? Que foi gravado um vídeo numa universidade, que teve uma discussão para falar sobre as cotas raciais. Então, esse aqui é um exemplo do que seria uma reportagem. Então, é escrita por uma pessoa, tem que ter um título, tem que ter uma lead e tenta trazer para você uma informação e, ao mesmo tempo, trazer a opinião a respeito desse assunto. Então, ele tentou te passar uma informação. No fim do texto, você vai entender se ele é a favor ou contra as cotas, mas ele vai apresentar a opinião dele a respeito. Logo após, o próximo conteúdo que nós iremos ver é depoimento. Também está no livro de vocês. Então, o que seria esse depoimento? São fatos reais vividos por uma pessoa, ele apresenta a sequência de fatos, pessoas, tempo, espaço. Então, ele é um texto narrativo dos depoimentos. Então, você vai encontrar nele espaço, personagem, o tempo. E são fatos reais. Então, você entende a ideia de depoimento. Alguém vai lá e vai depor, vai contar alguma coisa que aconteceu. Então, o narrador é onipresente, ou seja, ele sabe tudo o que está acontecendo, até o que está acontecendo com os personagens, e é sempre o protagonista da história. Então, ele é o protagonista. Normalmente, os verbos são empregados em primeira pessoa, os pronomes também são em primeira pessoa, e você emprega a norma padrão culta da língua. Então, o depoimento é também um tipo de gênero textual. Vocês têm que lembrar disso, que
foi lido também em sala um depoimento, e esse depoimento falava sobre o uso de celulares. Uma pessoa que não conseguia ficar sem celular, contava como era a experiência dela de ter esquecido o celular. Só lembrando vocês, então vocês não podem esquecer que os depoimentos são fatos reais, vividos por uma pessoa, apresenta uma sequência em que ela vai contando os fatos, então tem espaço, tem tempo. O narrador, ele é onipresente, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele é o protagonista, ou seja, ele que está contando a história é a história dele. Os verbos são em primeira pessoa e a norma é culta. Logo em seguida, nós temos aqui um exemplo de como seria esse depoimento. Então, olha, o dia 25, como eu falei, são fatos reais. O dia 25 de 3 de 2013, na primeira aula do período vespertino, eu e os meus colegas, olha, primeira pessoa, eu e os meus colegas nos dirigimos ao laboratório de informática, acompanhados do professor Malter. Então, aqui você vai encontrar um exemplo de como seria esse depoimento. Então, é alguém contando algo da sua vida, certo? Em primeira pessoa, sempre, e ele tentando mostrar para vocês o que aconteceu. Isso seria um depoimento. O próximo conteúdo que nós iremos abordar é o gênero crônica. Então, esse capítulo de vocês, essas duas unidades, como vocês podem perceber, a gente vai falar só de tipos de textos jornalísticos, de textos que vocês vão encontrar normalmente em revistas, em jornais. Então, a crônica também é um tipo de texto que você vai encontrar em jornais e revistas. E ele aborda os assuntos do cotidiano, das grandes cidades. Ele nunca vai falar de algo muito rural, então sempre algo do cotidiano, ele tenta mostrar o que aconteceu. Olha, os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber o dia a dia e de suas vidas, impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Então, o forte aqui das crônicas não é apenas narrar um fato, mas ele pega um fato e ele faz o quê, gente? Tenta mostrar para vocês a opinião dele a respeito desse fato. Então, o de menos é você pegar e contar uma história. Não, ele tenta mostrar a opinião dele, de como ele viu aquilo, de como é aquela história para ele, e não apenas narrar um acontecimento. Então, a linguagem da crônica, costuma ser leve e marcada por coloquialidade. Então, também é um texto que ele não vai ser formal, vai ser um texto que tem uma linguagem mais coloquial. Você vai encontrar em jornais. Essas são as características da crônica e vão falar sobre assuntos do dia a dia, do cotidiano, ok? Então, aqui está o conceito de crônica e aqui um exemplo. Esse exemplo aqui eu tirei do livro de vocês, que nós lemos, que é Vida Sonora. Vocês lembram que é da Denise Rodrigues Fraga? Ela fala sobre a opinião dela, ela começa a contar para vocês sobre o barulho do condomínio e que para ela é agradável, vocês lembram? Então, enquanto muitas pessoas reclamam, ela acha bom. Olha como ela começa. Insistimos, olha como também é em primeira pessoa. Recebemos uns amigos em casa para jantar e, de novo, vieram os telefonemas. No interfone, o porteiro constrangido dizia: estão reclamando. Mas somos só 6, mas estão reclamando. O mundo está profissional. Então, olha, ela não só narra, ela mostra a opinião dela. Olha o que ela diz, o mundo está profissional. Ou seja, as pessoas perderam o divertimento, a diversão. Então, elas já estão como? Muito profissionais. Ok? Então, aqui você consegue encontrar as características da crônica. Eu coloquei o texto só para vocês lembrarem o exemplo de crônica. Então, outro assunto que nós iremos também falar é a entrevista. Nós lemos em sala de aula uma entrevista que foi com aquela cantora Pitty, vocês lembram? Acho que foi uma das nossas últimas aulas. Então, a entrevista é um gênero textual com função geralmente informativa, vinculado sobretudo pelos meios de comunicação. E, novamente, olha só, gente, jornais, revistas, internet. Então, os gêneros que a gente está estudando, nenhum deles, vocês podem perceber, eles quase não são gêneros literários. Não fala muito da literatura, são textos que vão abordar mais o cotidiano, fatos reais, que não são fictícios, né? Então, a entrevista é um gênero textual com função geralmente informativa, vinculado. O que é vinculado, gente? Onde você vai encontrar eles? Nos meios de comunicação, jornais, revista, internet, televisão, rádio, entre outros. Trata-se de um texto marcado pela oralidade. Olha só, já não é mais escrito, é um texto oral, produzido pela interação entre duas pessoas. Quem são essas pessoas?
o entrevistador e o entrevistado, né? Que é quem responde as perguntas. Então, aqui nós temos um exemplo, que é um texto, análise do texto do cantor baiano Gilberto Gil, que ele fez para o jornal Urariano Mota, em 2007. Então, a primeira, quem começa falando é o jornal, né, o jornalista. Então, ele fala, em 1969, você e Caetano Veloso foram expulsos do Brasil. Aí, olha só, ele já começa apresentando. Pela ditadura militar. Como é que você vê hoje? Então, ele fala quem é o cantor, o escritor, e logo em seguida, o exemplo está aqui. E logo em seguida ele vai mostrar para vocês as perguntas. Como é que você sabe quem é quem? Olha, Urariano, primeira pessoa, quem tá falando? O narrador, né? O entrevistador. Então, ele faz a pergunta e, olha, Gilberto Gil responde. Das lembranças que a gente tem normais do passado, com as boas e más lembranças. Então, às vezes, ele vai mesclar entre uma linguagem culta, uma linguagem mais coloquial. Então, essa é uma das características das entrevistas. Então, você vai encontrar o narrador, você vai encontrar o entrevistador, você vai encontrar o entrevistado, ok? E por fim, que foi uma das nossas aulas que nós já estávamos lecionando virtualmente, é o infográfico, que é um conteúdo que une informações verbais e visuais, transmitindo o conceito de forma mais rápida e fácil, garantindo maior entendimento ao leitor. As infografias costumam conter o quê? Ilustrações, gráficos, sons, GIFs e outros tipos de mídia. Então, você consegue notar que o infográfico ele faz um resumo de um texto, ele passa informações para vocês de forma visual, o leitor vai conseguir encontrar imagens que podem estar em ilustrações, pode ser gráfico, pode ser sons, né? Então, isso seria o conceito de infográfico. Então, nós lemos na sala de aula aquele infográfico que falava sobre a escravidão, vocês lembram? E aqui eu tenho um exemplo que eu coloquei para vocês de um infográfico, que, olha, está mostrando imagem para vocês, está abordando um assunto que é quanto se gasta de água por dia em cada país. Aí está dando para vocês a porcentagem de quanto é que se gasta. Olha, mostrando para vocês que o Canadá é o que mais gasta. Assim vai mostrando, olha, tudo visualmente. Então, pela imagem você consegue notar. Então, tem ainda o texto verbal, tem o texto não verbal, que são as imagens, mas você consegue entender o texto tudo visualmente. Isso seria um infográfico, tá? Um tipo de gênero textual em que você vai encontrar as informações todas em formas visuais, certo? E que tem o objetivo de informar o leitor. Então, esses são os conteúdos que serão abordados na primeira avaliação de vocês, e eu espero que vocês estudem, que vocês tenham entendido e fiquem em casa, evitem aglomerações, não saiam para a rua sem necessidade, só se você precisar mesmo ir no supermercado, farmácia. Se cuidem da saúde de vocês, cuidem de quem vocês amam, que são seus pais, seus avós. Então, se comportem que tudo isso vai passar e a gente vai ficar bem. E logo nós iremos nos ver, ok? Tchau, gente. Com saudade de vocês.